Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical e queremos agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa, onde nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical. No dia de hoje, nós estaremos continuando no segundo trimestre de 2025, que tem como tema geral "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E na lição de hoje estaremos estudando a lição 8, que tem como título "Uma lição de humildade". Queremos convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, é Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe com seus amigos, irmãos, aquele que você saiba que ainda não conhece o nosso programa, você que é amante da Escola Bíblica, você que deseja ser professor, você pode estar acessando o nosso canal, compartilhando esse programa. Os anteriores também estão lá, todos à sua disposição. Para o dia de hoje, nós estaremos contando com a presença do pastor Rômulo Tavares. A paz do Senhor. Ao Senhor, prazer poder estar aqui contigo, pastor Fábio, também pastor Denilson, e também com os amados irmãos que estão ligados conosco. Que seja um tempo aí edificante para nós. Glória a Deus. Também está conosco hoje o evangelista Denilson Moura. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor, meus queridos irmãos que estão também assistindo a gente aqui neste momento. Como o pastor Romulo falou, que possamos aí transcorrer durante essa aula e aprender mais um pouco da palavra de Deus. Glória a Deus. Na lição de hoje nós vamos falar sobre uma lição de humildade. E o maior exemplo é o que está na lição de hoje. Nós vamos falar da pessoa do Senhor Jesus, aquele que se fez carne, habitou entre nós, nos deu exemplo de humildade, de carinho, de mansidão, de amor, de esperança, E ele é o nosso exemplo maior. Nós estaremos hoje estudando essa lição tão importante e lembrando você, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, anote, É importante, se você é professor, para se preparar para dar uma aula de qualidade aos seus alunos, isso vai enriquecer muito. Eu gostaria de pedir ao pastor Rômulo que fizesse a leitura para nós do texto áureo da lição de hoje. Está registrado no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 13 e versículo de número 15, que diz: "Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." Amém. Evangelista irmão Edenilson, a verdade prática. A verdade prática nos diz que a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Glória a Deus. Nós também temos os objetivos da lição e são 3. Primeiro, abordar o exemplo prático e histórico de humildade dada por Cristo. Segundo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E terceiro, promover contraste entre humildade e ostentação. Nós também contamos com a leitura bíblica em classe, que está localizada no Evangelho de João, do capítulo 13, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Acompanhe a leitura da lição. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor,
tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Glória a Deus, muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e hoje, pastor Rômulo, evangelista irmão Edenilson, nós estaremos estudando a respeito de uma lição que foi apresentada para nós através do Senhor Jesus. Antes de nós entrarmos propriamente na lição, falar sobre humildade correlacionado com a nossa vida cristã, não tem como mencionar, não falar da pessoa de Cristo, né? O Senhor, ele nos deixou exemplos, deixou verdades e na sua prática de vida, na sua vivência, vários exemplos como a lição de hoje que nós vamos abordar, né, pastor? A encarnação já é um ato de humildade, né? Apesar de Jesus continuar sendo Deus, o fato de se tornar homem, se relacionar com seres humanos, se comunicar, passar pelas realidades da vida humana, tudo isso demonstra esse ato de servir, de alguém que veio para servir e dar sua vida em resgate e não ser servido, o que é um desafio para nós, porque pós-queda temos inclinações ao orgulho, ao ego e todos nós sofremos com isso. Então temos em Jesus um Deus a ser adorado e um exemplo a ser copiado, um convite para um novo estilo de vida, uma novidade a partir da vontade de Deus. Nós entendemos, evangelista Edenilson, que Jesus é o exemplo maior de humildade, mas também na Bíblia nós encontramos outros servos de Deus e servas de Deus que adotaram essa prática de vida como uma recomendação divina, né? Faz parte, deve fazer parte da natureza, né, do cristão a humildade, né? O exemplo que Jesus ele nos traz, ele retrata exatamente essa condição que Jesus ele nos ensina, que nós devemos servir. Então, sempre as lições que o mestre trazia para os seus discípulos, nós vamos ver no decorrer da lição que a tratativa aqui era do mestre mostrar aos discípulos que o melhor era sempre servir do que ser servido, porque ele já percebia também que dentro do próprio grupo de discípulos dele, como o próprio pastor Romulo bem citou, já havia uma inclinação para buscar algo de destaque, para preencher o seu ego. Então, nós vamos poder aprender hoje um pouquinho aqui mais com o mestre sobre a lição de humildade, né? Do que é de fato ser humilde, né? Que algumas pessoas confundem humildade com pobreza, humildade somente com submissão, e a gente vê que a humildade ela é bem mais profunda e a gente vai conseguir entender e aprender hoje um pouquinho mais sobre isso. Diferente da gente falar de humildade e citar o exemplo de Cristo, né, ele não só falou, ele fez, ele agiu com humildade. Ele praticou um ato aqui que até por muitos era desprezado ou era se deixado para aqueles que eram os mais serviçais, mas ele fez, ele praticou e a gente vai entender na lição de hoje, com a ajuda do pastor Rômulo, com a ajuda do evangelista Edenilson, esse ato, né, que é relatado aqui e conhecido como lava-pés. Pastor Rômulo, no primeiro tópico, uma história real sobre humildade, vai trazer como primeiro ponto o lava-pés. O que era esse ato? O que ele simbolizava? O que era o lava-pés? Porque muitos dos nossos irmãos, quem sabe, não entende, né, ou não conhece o que seria esse ato praticado por Jesus. Bom, na vida do Oriente Próximo, do Oriente Médio, era muito comum naquela época de Jesus as pessoas no dia a dia andarem muito a pé ou mesmo utilizando-se de animais, como as estradas não eram asfaltadas, né, que é uma coisa muito recente na história, os pés ficavam muito sujos. Então, quando uma pessoa chegava em uma casa, um ambiente para uma refeição, mesmo quando era recebida, era comum que o servo, o escravo mais humilde, viesse, tirasse as sandálias, que normalmente eram abertas devido ao calor, né?
e não somente tirava, como iria lavar os pés. Esse era o ato da humildade no nível mais alto que existia. Então, esse ato simbolizava receptividade, era uma limpeza necessária, pense no mau cheiro, na sujeira, e que esse ato higiênico também tinha muito a ver com o respeito às pessoas, à mesa, ao alimento. Então, tem por trás uma cultura envolvida com isso, além de ser um hábito do dia a dia, pelo estilo de vida que eles tinham. Pois bem, isso era tão importante que no Talmud, por exemplo, quando você olha para o Talmud, diz que um discípulo poderia fazer tudo o que fosse possível pelo seu mestre, menos tirar, desatar as suas alparcas ou as suas sandálias. Um termo utilizado, inclusive, por João Batista, e que agora Jesus vai romper a cultura, ele que é o verdadeiro mestre, e vai fazer aquilo que nem os discípulos faziam, segundo o Talmud. Jesus vai tirar sandálias e lavar os pés. Agora, o contexto é o seguinte, nós estamos na quinta-feira, é a semana da crucificação, estamos nos momentos finais. Eles estão em um cenáculo e Jesus, poucos dias antes da Páscoa, vai trazer agora a ceia, mas uma ceia pascal, ressignificando, trazendo o sentido do seu corpo e sangue, entrega. E essa entrega comprometida de Jesus é de alguém que renunciou e que, segundo o contexto, ele mesmo está doando a sua vida. Esse Jesus está cumprindo, ele vem do Pai, ele volta para o Pai. E ninguém tira a sua vida, ele está a doando como sacrifício. E dentro desse contexto de João, Jesus, que no capítulo 10 faz a declaração importante dele como o bom pastor, no capítulo 11, ele é aquele que é ressurreição e vida, no capítulo 12, é ungido, sendo preparado para a crucificação, agora vai ter uma atitude que vai trazer sentido à sua mensagem e que vai ser um exemplo. Jesus está lavando os pés. É uma liderança servidora, mas também é um ato de limpeza e purificação. Então, Jesus está usando o momento da ceia com os discípulos, até Judas que iria trair estava ali. Há um contexto em que Jesus avisou no capítulo anterior que era necessário que ele morresse. Há questionamento no coração dos discípulos, mas o mestre está lavando os pés. Então, coloca muito bem o autor aqui, eu gostaria de convidar você a dar uma olhadinha no finalzinho desse primeiro subponto, que diz assim: ele ilustra a humildade como uma virtude essencial. Então, o assunto de hoje é uma virtude essencial, vital, prioritária para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Veja, expansão começa primeiro com servir, disponibilizar, fazer do outro uma prioridade, cuidar dele, limpar o outro, servir o outro, lavar o outro, sair da sua posição, estar disponível. É isso que faz a igreja se expandir pelo mundo. Isto é, os seguidores de Jesus precisariam estar disponíveis como Jesus estava disponível. Aqui é o ato que tem a ver com a cultura, eles iriam para uma refeição do lavar os pés. Mas Jesus não apenas está no cenáculo, ali naquela casa, naquele ambiente lavando os pés. O que Jesus está fazendo é mostrando que o que ele veio é limpar os pés, a rota, a caminhada do ser humano. Porque é neste livro que ele diz, do contexto que vai suceder a esse capítulo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O mesmo Jesus que se revela como pão da vida, agora é aquele que limpa e convida as pessoas para uma refeição, e a refeição é seu próprio corpo e seu próprio sangue. Olha que contexto extraordinário. O homem peca e é expulso do jardim. Em Jesus, a restauração, a limpeza e a possibilidade do ser humano ser limpo da sua rota, da sujeira do caminho e da vida. E não somente isso. Ele é aquele que limpa, nos convida para cear, se doa na ceia. Ele está servindo. Então a obra de Jesus é entre a manjedoura e a cruz. Ele começa na manjedoura e ele está terminando aqui com uma bacia, lavando os pés. Depois da ressurreição, serve refeição, está junto com os discípulos, ensina o partir do pão. Esse é o convite de Jesus. O lava-pés, então, é essa virtude essencial para os seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Eu, ouvindo o relato do senhor, pastor Rômulo, eu acrescentaria, eu sei que dentro da nossa revista, né, o escritor, pastor Elenay Cabral, ele colocou como palavra-chave a palavra humildade.
Mas olhando o gesto de Jesus e dentro do relato do Senhor, nós poderíamos acrescentar aqui humildade, que faz a palavra-chave, entrega, renúncia e obediência. Jesus deixa para nós um relato desses procedimentos que deveria fazer parte, ou devem fazer parte, da vida do cristão, né? De um cristão autêntico. E dentro dessa ato que era o lava-pés, eu já querendo partir aqui para o evangelista Edenilson, dentro do desenvolvimento, como é que se dava? Aqui vai citar que era necessário uma bacia, o que ia fazer esse ato tinha que ter um procedimento nas suas vestes. Como é que foi o desenvolvimento desse procedimento, evangelista Edenilson? Interessante, pastor, quando nós vemos aqui, após o relato do pastor Roman, como que se deu, né, o momento do lava-pés. Porque não era prática, né, comum, como foi citado aqui, que o mestre, né, aquele que estava à frente da mesa, realizasse esse procedimento de lavar os pés das pessoas que estavam ali em volta da mesa. Então, nossa própria leitura bíblica em classe, quando nós fizemos a leitura ali anteriormente, se nós formos ver lá no capítulo 13 de João, no versículo 4, ele fala que Jesus se levanta da ceia, tira a sua vestimenta e depois ele se cinge com uma toalha. Esse ato de cingir-se justamente ele se enrola, ele fica em volta de uma toalha. E essa toalha, né, esse pano, esse tecido, é que ele vai em seguida utilizar para que fosse secar os pés daqueles que estavam ali à mesa. Uma coisa interessante é que o escritor, né, o pastor Enai, ele cita que, por um costume, né, da época, os homens, né, também utilizavam roupas grandes, né, era costume naquela época. Como até hoje, ainda devido ao calor, eles utilizam aquelas becas, aqueles tecidos longos, para proteger-se do sol, mas em questão do calor, aquilo tinha que cobrir quase praticamente o corpo todo. E você pensa que para realizar uma atividade de agachamento ou uma atividade como era o caso aqui de lava-pés, aquilo ali também pudesse atrapalhar o mestre. Então o autor até cita que Jesus pega as mangas longas e ele amarra, ou ele ata elas, né, pela cintura, assim como também faz com as outras partes da sua roupa, amarrando atrás do pescoço. E o texto bíblico, ele nos cita que Jesus pega realmente uma toalha, se enrola nessa toalha e após esse momento, né, que ele se cinge com essa toalha, ele pega uma bacia, né, e começa a lavar os pés dos discípulos. Faz a gente lembrar também daquela mulher que entra na casa do fariseu, quando Jesus está lá, convidado a estar na sala para participar daquele momento com o fariseu, se não me engano foi Simão, e quando ele não é bem recebido, né? E aí aquela mulher ouve que Jesus está ali, ela adentra naquele lugar, e uma das coisas que ela faz, após cingir ali o Senhor com óleo, com as especiarias que ela traz, ela se derrama em lágrimas e ela lava os pés de Jesus e ela seca os pés de Jesus com seus próprios cabelos, demonstrando também um sinal de submissão e de humildade, assim como também Jesus aqui exemplifica. Tudo isso daqui foi colocado naquele momento porque o mestre percebe que ali na sala não havia talvez escravos ou pessoas habilitadas para realizar aquele processo. Então o mestre, sabendo daquilo, ele já toma aquela atitude já como onisciência que ele tinha, para que pudesse dar uma lição aos seus discípulos, uma lição de como servir ao próximo, mesmo sendo o mestre, mesmo sendo aquele a quem estava ali na condição de mestre da sala mesmo.
E a lição principal a qual se desenvolve, né, a história é justamente isso. O Senhor quebra um protocolo dentro daquele momento de ceia e realiza esse procedimento de lava-pés, essa atividade, né, de lava-pés, para trazer uma lição aos seus discípulos, demonstrando de fato como deveria ser uma atitude de humildade, mesmo sendo praticada pelo próprio Mestre. O que me chama a atenção, pastor Rômulo e evangelista Edenilson, é que dentro do versículo 8 vai dizer assim, ó, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Aí Jesus responde para ele dizendo, olha, se eu não te lavar o pé, ou lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aquilo ali também era um sinal por Cristo de comunhão, né? Eu acho que tudo foi meio proposital. Jesus sabia que não ia haver ninguém, e era o momento que Jesus queria ensinar através desse ato, que para muitos era algo dos mais baixos lá fazer, mas Jesus vem trazer um exemplo maior. E dentro do ponto 3, do tópico 1, pastor Romulo, o escritor vai dizer o seguinte, me chamou a atenção. O nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Jesus, como anfitrião daquela ceia, daquela refeição, dias antes da Páscoa, quando termina, ele inicia o processo e olha o contexto dos versículos. Eu estava dando uma olhada, até ouvindo aqui o evangelista Edenilson colocar esses detalhes e pensando no momento, né? Então, eles estão ali sem ainda entender a profundidade que Jesus declara que vai se sacrificar, que está doando sua vida, é uma entrega total, né? Agora veja, termina a ceia e o diabo está trabalhando e Jesus também. No mesmo contexto, diante da mesma refeição, da mesma ressignificação de sentido e do novo sentido a partir da ceia, não apenas da festa da Páscoa, né, da libertação do Egito, mas de uma verdadeira libertação. Num conceito profundo, olha só, no versículo de número 2 diz que, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, então veja, o diabo já vinha trabalhando no coração de Judas. Perfeito. Num quadro é a traição. Mas enquanto o diabo trabalha com a traição, Jesus sabe quem ele é. Esse tema vai ser trabalhado daqui a pouquinho sobre identidade. Agora veja só. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia. É lindo esse quadro. Daria uma boa pregação aqui, né? Então, agora, levanta-se da ceia, como quem sabe quem é, de quem veio, para quem vai, por que está ali. Ele sabe sua identidade, sua natureza. Tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Alguém que tem todas as coisas na sua mão, sai de Deus e volta para Deus, vai se despir para servir. Enquanto alguém cheio do diabo no coração trai e vende e negocia, Jesus, Deus Todo-Poderoso, natureza divina, serve. Esse desvestir não é só desta roupa. É alguém que faz esse processo de entrega, essa kenose chamado por Paulo, a igreja em Filipenses, como está no contexto da revista. É alguém que não usurpou o ser igual a Deus. É alguém que está servindo agora. É uma quebra de paradigma. É um anfitrião, tendo a posição do menor servo e ensinando que esse é o caminho. O evangelho cresce, então, não pela forma, com veemência que alguns querem ensinar, uma briga sobre verdade, sabe? Tentando, no conceito, mudar as pessoas, na oratória, na fala, no melhor discurso, mas sim na atitude de disponibilidade e de serviço. Veja, Jesus está literalmente ali, servindo as pessoas e a todos que estão presentes. Todos podem participar da ceia e quando termina, todos vão ser lavados. Agora, é um lavar de pés. É um Deus que purifica os pés. É um Deus que limpa da poeira do caminho, da estrada. É um Deus que se oferece como sacrifício, mas também purifica, dando uma nova condição. É como se, a partir agora do lava-pés, a ceia que foi então experimentada e usufruída pelos discípulos, agora tem um significado prático na vida deles. Jesus é aquele que vem servir, vem entregar. Ele é o servo sofredor, triunfante e vitorioso, mas ele é alguém que toca, que limpa. Agora ele está tocando nos pés. Agora ele está lavando.
Agora ele está servindo, né? Mas em outros momentos, ele que foi servido, como por exemplo por essa mulher, que o evangelista Denilson falou, no capítulo anterior, por aquela mulher de Betânia, esse mesmo Jesus tocou em leproso, tocou no esquife, tocou em crianças, falou com pecadores, e agora, no ato de quem está dizendo, essa é a ceia que é símbolo, tá? Dias antes da importância da Páscoa, está dizendo, eu estou indo para a cruz, nesse intervalo aqui, ó, nesse espaço, olha que contexto extraordinário, ele está dizendo, para que vocês tenham parte comigo, para que vocês tenham acesso, para que vocês participem na continuidade, possam repetir o ato da ceia, para que isso que eu fiz seja feito por vocês, inclusive em memória de mim, até que eu venha, porque é nessa noite que ele foi traído que o Senhor traz significado, inclusive para o apóstolo Paulo, para que tudo isso aconteça, para que a obra da cruz tenha sentido, para que vocês vão ao Calvário, vocês primeiro precisam ser lavados da rota, do caminho de vocês. Os pés precisam ser limpos, porque se a rota não for transformada, os pés não forem limpos, o corpo continua sujo. Não faz sentido nenhum. Não adianta participar de uma refeição como Judas participou, se você estiver com a intenção errada. A refeição em si, a reunião em si, só tem sentido se na continuidade da ceia existe disponibilidade para servir. Participar da ceia não nos faz pertencentes. Participar da ceia discernindo que somos um corpo, fazendo que a gente seja membro do outro e disponível para lavar os pés, quando a ceia está na continuidade da vida, no chão, quando a gente está servindo uns aos outros, é ali que a ceia tem sentido. E só vai para a cruz, só tem sacrifício e depois ressurreição quem primeiro morreu para si. Ele morre para si, para depois ir para a cruz para morrer pelos outros. E aí ressuscita para a vida eterna. É extraordinário esse contexto, né? A palavra que nós usamos, o texto que nós usamos geralmente na nossa ceia, Paulo expressa ali algo extraordinário, né? As palavras são costumeiras nossas de ceia, mas olha, tem uma profundidade, Denilson. Diz assim, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, sabendo que ia ser traído, né? Sim. E mesmo assim ele parte o pão, abençoou, mostrando esse ato, onde o escritor vai dizer aqui que, olha, ele é prático, ele é atual e atemporal. Atemporal. Né? Pastor, ouvindo o pastor Romulo falar, fica muito claro que aquele ato de lava-pés ali não era simplesmente um ato de pureza ritual, mas era algo muito mais profundo, porque ele expressava, de fato, a postura do verdadeiro discipulado, do verdadeiro servir, e não simplesmente um ato simples e comum que poderia ser praticado por qualquer pessoa. Jesus ele estava se manifestando ali e mostrando que aquilo ali era uma posição correta a ser seguida. Aquilo ali era, de fato, algo a ser praticado, não com soberba, mas de fato se despindo de si e mostrando toda a sua humildade, se desfazendo da sua condição de Deus e colocando um aprendizado verdadeiro. O próprio comentarista, ele cita ali Mateus capítulo 11 e versículo 29, quando o mestre ele fala, aprendam de mim. Ou seja, tomem exemplo de mim, que sou manso e humilde. Do quê? De coração. Porque hoje, às vezes, as pessoas se colocam numa condição de humildade, mas, de fato, o seu coração não transmite aquilo ali. Por fora, se diz humilde, se apresenta como humilde, mas as suas ações, o seu coração não condiz com aquilo que ele vive, com aquilo que ele prega. E aí a gente vê o exemplo divino, o exemplo de Jesus, mostrando, eu faço aquilo que eu falo, eu cumpro aquilo, e eu quero que vocês aprendam de mim, pois eu tenho a ensinar vocês. Muito bem, você está acompanhando, então, nós estamos estudando hoje a lição 8, né, do segundo trimestre de 2025, com o tema Uma Lição de Humildade. Nós estamos abordando aqui o Evangelho de João, que está no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. Pedimos a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, né? Acompanhe aqui os nossos pastores que sempre estão conosco aqui, trazendo a pré-aula. O desejo desse programa é que você que seja abençoado, né? Com um pouco mais de conhecimento e preparação, você que é amante, prega a palavra,
ensina e ama a escola bíblica dominical. Pastor Rômulo, dentro do tópico 2, humildade implica em autoconhecimento, né? O primeiro ponto vai nos dizer, conhecendo a própria natureza. O que isso significa para nós? Humildade não é uma desvalorização do ser, né? Ela também não pode ser confundido com miserabilidade, com uma baixa autoestima. Não é essa a ideia, né? O sacrifício de Jesus, ele não é uma atitude apenas de um martírio, não, é um sacrifício de uma entrega perfeita para gerar vida, né? A ressignificação da existência, a luta contra os efeitos do pecado e a libertação do ser humano. Não é uma luta contra o pecado apenas, é uma transformação do pecador, né? Então, Jesus tem que assumir um lugar para que isso aconteça. Por isso que o ato aqui de Jesus é um ato consciente, voluntário, mas extremamente importante e decisivo para a caminhada dos discípulos. Ou eles estariam disponíveis para também continuar, e toda vez que ceasse, deveriam sair da ceia com essa consciência de disponibilidade, né? Ou o partir do pão de alguém que parte seu próprio corpo e entrega não faria sentido nenhum. E um Deus que está servindo a humanidade, se ela não serve, se um Deus que ama não fizer nós amar, se um Deus que nos perdoa não fizer nós perdoar, não tem sentido nenhum. Tanto que, olha, Jesus vai declarar abertamente aqui, está no versículo 3, a sua deidade e sua divindade. E ele sabe quem ele é, ele sabe qual é a sua identidade. Diz, Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Jesus está deliberadamente, diz aqui o escritor, trocando o papel dele de Senhor pelo um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Um Deus disponível que serve nos vocaciona para uma vida de disponibilidade e de servidão com prazer, como privilégio. Bom, como eu vou fazer isso se eu não me conheço? Se eu acho que servir me desqualifica, se fazer algo pelas pessoas me rebaixa, tira a minha autoridade, como vai ficar a minha popularidade, né? E meus títulos, e a quem estou servindo, qual é o retorno? Qualquer atitude dessa que tem a ver com o ego e o orgulho está longe da ideia de Jesus. Jesus poderia dizer assim, olha a minha posição, né? Sou Deus e vou... Né? Só que é interessante que você não poderá nunca amar ao próximo sem primeiro passar pelo um amor a Deus como prioridade, amando um próximo, mas tendo a sua referência de amor a si mesmo. Então, na lógica do texto, quando Jesus sabe quem ele é, que o Pai lhe deu todo o poder, mas no contexto ele diz que ele vai se entregar, que essa é a missão dele, nem tendo o traidor, nem o diabo trabalhando, nem por tudo que ele ia passar e nem o sofrimento iria pará-lo. Por isso ele está servindo. O que ele está ensinando aos discípulos é que a missão e o serviço é mais importante do que os benefícios e o retorno. Olha que importante. Então, quem conhece sua própria natureza, seus atos, as suas atitudes e seu comprometimento é apenas uma consequência de si mesmo. Então, se o outro vai reconhecer, se o outro vai aplaudir, ou se vai ter gente traindo sentado na mesa com a gente, isso não nos cabe, isso diz respeito a essa pessoa, não a nós. O que ela vai dizer a nosso respeito, ou vai fazer, ou vai nos trair, ou está sentado já tendo nos vendido, negociado, né? Literalmente colocado a nossa vida em risco, isso diz respeito dela. A missão precisa ser cumprida. Lavar aos pés, servir ao próximo, ajudar as pessoas, convidá-las para uma refeição, limpá-las, estar disponível é o nosso chamado. Esse é o chamado de todo discípulo de Jesus. Jesus só deu uma ordem no sentido prático da missão da igreja. E isso aqui é um problemão para nós. Jesus deu uma ordem só. Vão, façam discípulos, ensinem a guardar todas as coisas em todas as nações, batizando elas, vão pregando o evangelho para toda criatura. Vão ensinando e vão praticando e vão batizando. Jesus ensinou a gente a discipular. O resto a gente inventou. E olha que a gente inventou muita coisa. E aí ele termina dizendo, assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre. Opa, aqui é um ponto interessante. Veja, que tipo de modelos de mestres tinham na época de Jesus e no contexto judaico? Se olhamos para grupos como fariseus, saduceus, escolas rabínicas, Hillel, Shammai e todos os grandes ensinadores do mundo judaico. Pense no modelo dos grandes pensadores, dos filósofos do mundo grego. Pense no conceito de império, soldado e comando militar de Roma. Olha todo o contexto. Contexto de monarquia, de rei, de governador, de tetrarca.
Jesus, Deus, servindo. Em Jesus nós temos um novo modelo, que o maior é o que mais serve. Ele está simplesmente praticando aquilo que ele ensinou no começo, no Sermão da Montanha, que bem-aventurados são os humildes. São essas pessoas que são bem-aventuradas. São essas pessoas que entendem a plenitude, a totalidade, o shalom, esse pléros, essa totalidade de Deus em nós e através de nós. Esse compartilhar, esse reconciliar, essa consolação com a qual nós recebemos. Esse é o chamado da igreja. Então, Jesus, na posição de Senhor e Mestre, é diferente dos senhores e mestres da sua época. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é o verdadeiro Mestre. Porque ele não apenas tem um bom discurso, ele tem prática. Ele é possível, ele é próximo, ele não trabalha só com elite. Então o que ele nos ensina? Ensina-nos a virtude da humildade. Como? Está lá no versículo 15 do capítulo 13 de João. Eu vos dei o exemplo. Jesus é um exemplo. Ele é uma liderança servil, disponível. Mas ele também é alguém que purifica, limpa e que ensina na prática. Tem conteúdo, prática e um chamado à mudança de vida. É interessante o versículo que o senhor leu, né? Porque onde Jesus diz, porque eu vos deixei o exemplo. E eu vou partir já para o Edenilson, porque Jesus falou, para que como eu vos fiz, façais vós também. Esse exemplo deixado por Jesus, Edenilson, implica em que para nós? Bem, pastor, aqui é algo tremendo, porque todo o contexto da nossa lição, a gente está percebendo aqui que Jesus ele é o maior exemplo a ser seguido. E se nós pararmos para pensar que Jesus, sendo Deus encarnado, sendo o nosso Senhor, Salvador, Criador de todas as coisas, encarnado na pessoa de Jesus, ele se desfaz de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, a qual ele possuía, e ele se coloca agora numa condição de servo. Aqui fica muito nítido que o Senhor está nos trazendo uma lição que nós, como o pastor falou, o maior servindo ao menor. E é muito difícil, às vezes, para as pessoas entenderem que um pastor, um líder, aquele que está à frente, ele não está lá para ser adorado, né? Para ser carregado o tempo todo nas costas, né? E ser exaltado. O pastor Rômulo já vivenciou essa oportunidade, eu também já tive esse privilégio de poder estar à frente de um trabalho. As pessoas que estão na frente da coordenação, elas devem sim seguir o exemplo de Jesus. Apesar de estar como líder, o líder é aquele que mais serve. O líder deve ser aquele que mais trabalha. O líder deve ser aquele que se esforça em prol dos outros e não em benefício próprio. Ao contrário, nós vemos também outros exemplos de pessoas que utilizaram-se de uma condição temporal para fazer usufruto daquilo, né? E aí você vê exatamente a soberba, a arrogância, a ganância, o ego sendo descaradamente colocado à frente de todos. E o Senhor ele vem e nos mostra de uma forma totalmente diferente, e sabendo nós que Jesus era sim Deus encarnado naquele momento, e nós vemos Jesus se portando daquela forma, a gente vê que ele não precisava daquilo, mas ele se despede de tudo aquilo que estava ali carregando, ele se tira a sua majestade, sua glória, seu poder, e ele se coloca ali como um servo, como um menor na casa dele. E ele pratica aquilo ali justamente para nos ensinar. É interessante também colocar aqui o versículo de Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 6, que fala que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É importante, irmãos, a gente entender o que de fato foi esse exemplo de Jesus de humildade. Algumas pessoas confundem, como já foi citado aqui, a humildade
como uma condição miserável, de pobreza, de falta de coisas, né? E a humildade aqui demonstrada pelo Senhor, ela é totalmente diferente, porque ela não é algo que você consiga palpar, pegar. Ela é algo que você consegue viver. É uma virtude, na verdade, que a pessoa consegue. Aqui o Pai está mostrando para nós, demonstrando. É a virtude que tem de você poder servir uma pessoa, mesmo você sendo maior, mesmo você tendo maior conhecimento, mesmo você tendo maior poder. Quando a gente, por exemplo, escuta uma pessoa, mesmo sabendo que ela é uma pessoa, às vezes, desprovida de um curso, desprovida, às vezes, de um conhecimento mais aprofundado, né? No meu caso, eu sou um especialista contábil, né? E eu converso com diversas pessoas que não têm uma especialidade na minha área, mas o fato de nós ouvirmos ela e entendermos ela é um ato de respeito. Então é importante nós entendermos que humildade ela não é simplesmente algo que você consiga pegar, algo palpável, mas a humildade ela é uma virtude, é algo que é expresso, né? Então o exemplo que Jesus nos deixa aqui é de uma virtude, de algo que as pessoas não conseguiam pegar, mas elas poderiam perceber. Então ser humilde é quando você, por exemplo, detém um conhecimento, você conhece algo, tem o poder, pode mudar e mesmo assim você aceita ouvir, você aceita estar com aquela pessoa, conviver com aquela pessoa, mesmo sabendo das suas limitações, das suas condições limitadas que ela possui. Um exemplo disso, eu posso estar, por exemplo, eu sou um especialista contábil, eu tenho um conhecimento na minha área, e eu converso com muitas pessoas que não são especialistas de contabilidade, e que de fato não têm o conhecimento que eu tenho, mas o fato de eu reconhecer, ouvi-las e entender aquilo que elas também estão colocando é um ato, sim, de humildade, porque você está recebendo, está valorizando aquela pessoa que está à frente de você. Muitas das vezes a gente nos depara com pessoas extremamente ignorantes no sentido da palavra, de realmente não conhecer, e o fato de a gente poder ouvi-las e poder escutá-las, aquilo que realmente elas precisam, não deixa de ser um ato também de humildade. Quando nós vemos muitas vezes os nossos pastores descendo dos púlpitos, indo no meio da multidão, se colocando à disposição para ouvir, para orar, para se colocar, isso é um ato de humildade. Ao contrário, nós também vemos pessoas com tal arrogância que não se despedem dessa condição de chegar até as pessoas, de ouvir as pessoas. E aqui o Senhor nos dá um exemplo totalmente diferente, porque Jesus era Deus, mas mesmo assim não usufruiu dessa condição. Ele se coloca numa menor condição possível para mostrar aos seus discípulos. É assim que vocês devem fazer. Aprendam comigo, sigam o meu exemplo. Glória a Deus. Hoje nós estamos estudando a 8ª lição desse segundo trimestre de 2025 com o tema Uma Lição de Humildade. Eu já vou partir aqui para o pastor Rom, para nós ganharmos tempo, para o tópico 3, né, porque o tema é um pouco parecido. Jesus ensinando humildade, né, que ele era o maior, mas se fez o menor para poder servir aqui. E os discípulos querendo saber quem que era o maior no reino de Deus, buscando grandeza. Pastor Rômulo, no tópico 3, humildade versus ostentação. Uma competição silenciosa. O que estava acontecendo no meio deles ali? Jesus querendo ensinar algo, eles querendo saber de outro. Esses discípulos também eram meio complicados para Cristo ali, né? Assim como nós, né? Não é muito diferente de nós, né? Todos nós temos problema com o nosso ego, orgulho, principalmente quando nos sentimos feridos ou desrespeitados, né? Temos que lembrar que nesse contexto, Jesus, mesmo sabendo que era Deus, na continuidade, Jesus vai ter que lidar com a situação de Judas, depois ele vai ensinar sobre o amor. É impressionante esse capítulo, né? E o desfecho da história. O que está acontecendo entre os discípulos é que há um desejo de ser importante, porque estar do lado de Jesus até a crucificação era algo muito interessante. Milagres, sinais, prodígios, mensagens poderosas.
É maravilhoso isso. Né? Até o ato de Jesus sendo mestre lavando teus pés. Opa, uau! Né? Jesus lavou meus pés. Disse que eu tenho parte com ele agora. Porém, o importante de todo esse contexto é que aquilo que aconteceu com os discípulos também acontece com a gente. Nós também corremos o risco de estar perto de Jesus e achar que a gente é importante. Né? E achar que a gente é importante mais do que deve. Ter um conceito de si acima do que deveria. Por quê? Porque Jesus, sendo Deus, decide servir. Então, ter um autoconhecimento deveria trazer a nós também uma consciência da nossa missão. E isso serviço em disponibilidade para as outras pessoas. Não é o quanto eu sei de mim, o quanto eu sei da missão. Não, é o quanto eu estou disponível aos outros. Porque senão, veja, isso é incoerente. Agora, entre os discípulos, está tendo uma conversa, um desejo que vai aparecer aqui, de quem vai ser o maior. Inclusive, eles querem saber quem vai ser o maior no reino dos céus, até o pedido de uma mãe. Esse é um pedido básico, né? Então, quem é que vai sentar ali do teu lado? Então, como é que vai funcionar? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, dá para botar mais uma cadeira aí? Que lado que vai ficar um filho e o outro? O quem é o maior? O quem vai ser o maior no reino dos céus? Nós somos os discípulos, né? O nosso lugar é especial. E eu fico pensando na aplicabilidade de tudo isso. Veja, estar perto de Jesus é importantíssimo, mas precisamos passar por esse processo da negação própria. Por isso o chamado começa com negar a si mesmo. Você toma a cruz para então seguir Jesus. Né? Se Jesus é o exemplo, quem diz que está nele deve andar como ele andou, diz o apóstolo João. Né? Logo, a vida de Jesus precisa transformar os nossos relacionamentos. Não é um conceito apenas filosófico, é uma vida transformada e disponível. Querer crescer, querer ser alguém, se destacar para a sociedade é um bom motivo. É um bom conceito. Ajuda as pessoas no desenvolvimento. No conceito do reino de Deus, que tem total inversão a isso, muda o conceito. Não é o quem eu sou, quanto eu tenho e o que eu posso, mas se eu estou disponível ou não. Então, não é quem é o outro, é de quem eu sou o próximo. Tá? Na lógica de Jesus, no ensino do Evangelho, a boa mensagem é que o maior é aquele que está servindo, como Jesus o fez. Logo, os discípulos preocupados em quem é o maior, deveria estar preocupado o que eles poderiam fazer naquele momento e quem é o próximo que deve ser servido. O que eu posso fazer para servir? Então, olha que interessante. Diz aqui o autor, eu queria respeitar muito a revista, convidar professores, alunos para que voltem lá. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada. Pensa, Jesus vai morrer, ressuscitar, e os discípulos vão receber o Espírito e já estão querendo competir? Se esse não é o modelo de Jesus, agora vamos aplicar? Pois bem, nós sofremos de um sério problema. Tem algumas pessoas que se seu cargo, título, formação não for citado, a pessoa se sente desrespeitada. Verdade. De repente vocês não podem me chamar de Rômulo. Até estranha. Não. Eu sou pastor. A pessoa está imposta a voz, muda o tom. Né? Não me citou. Não tive a melhor cadeira. Não tive a posição de destaque. Jesus é totalmente o contrário de tudo isso. Isso tem muito a ver com Roma. Isso tem muito a ver com o conceito babilônico. Isso não tem a ver com o conceito de Jesus. No conceito de Jesus, você não deve procurar a melhor cadeira, só se alguém te chamar. No conceito de Jesus, a gente tem que estar com os olhos abertos, vendo quem precisa no caminho, o que a gente pode estar fazendo. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é servir. Para quem quer copiar Jesus. Agora, é Roma que cria, e a partir do imperador Constantino isso vai ficar formalizado, vai se tornar institucional, essa ideia de que quem manda mais, destaca mais, pode mais. Né? Títulos não fazem muito parte do dia a dia de Jesus. Né? Ele era uma pessoa tão presente na vida das pessoas que, para os soldados saberem quem ele é, teve que ter o sinal do beijo. Olha, ele é alguém do dia a dia. Jesus está servindo, Jesus está lavando pés. Porque o nosso chamado é servir. Servir é o privilégio. A humildade, ela é o degrau mais importante e mais alto do conhecimento. Porque é onde o conhecimento e a informação se tornam sabedoria, se tornam aplicáveis. Há uma luta pelo poder, há uma guerra. Mas nós vivemos uma sociedade pós-moderna onde o ego é o centro. E tudo gira em torno disso. E nós precisamos ter um cuidado. Nós, todos que estão assistindo, nós sempre correremos esse risco. Se o Espírito Santo estiver agindo em mim, estiver agindo em nós
nós vamos querer nos defender, nós vamos querer. Jesus podia fazer uma defesa, porque, olha, e permita-me colocar a continuação do contexto, olha que interessante. Logo após tudo isso, o traidor é indicado, está lá no versículo 21 do capítulo 13. No versículo 31, vai falar sobre o amor fraternal, tá? Que agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Tá? E como que termina? O 38, respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim. Na verdade, digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Jesus confrontando alguém que disse que ia até o final. Alguém que se põe, eu te amo mais do que todo mundo. Há uma continuidade na prática desse lavar dos pés. Aí Jesus se põe como caminho, verdade e a vida no capítulo 14. Jesus promete o Espírito Santo para eles servirem no versículo 15, no capítulo 14. No 27 vai falar sobre paz. E aí no 15 Jesus vai se colocar como videira verdadeira. É extraordinário. Quando você pega no capítulo 10 e vai até o capítulo 15, nessa relação vital, qual é o papel de um ramo se não servir produzindo fruto para os outros? Olha que contexto extraordinário. Começa com a perícope, é um pastor que dá a vida pelas ovelhas e que gera a vida para que a gente dê fruto aos outros. Só um Deus que está disponível para lavar pés e se entregar na cruz é possível ser um exemplo. Então Jesus não é só um grande profeta, um revolucionador, um pensador, ele é Deus e ele também, nas Escrituras, é a importância dos evangelhos e dessa revista, o tema dela é esse, está nos convidando a um novo jeito de viver. É possível aprendermos como Jesus e receber o Espírito dele para que possamos ser como Jesus, que era manso e humilde de coração. E o senhor me fez recordar agora de um tempo, de alguns anos atrás, numa das congregações que eu estava pastoreando, a gente estava dirigindo um trabalho, não me recordo qual trabalho que era, não vou citar o pastor nem o irmão, mas aí eu coloquei um dos nossos obreiros para fazer a apresentação dos pastores que estavam ali, e inclusive era um que ia ministrar nessa noite. Acho que era trabalho de missões. E esse irmão, um obreiro, um presbítero nosso, muito humilde, simples, maneira de falar, né? Nas apresentações, foi apresentar, está aqui e tal, está aqui conosco o irmão fulano de tal, que vai trazer a palavra. Quando ele falou isso, o pastor se levantou. Não, irmão não, pastor. Aí... Difícil, não, né? Mas não, no meio da apresentação. Ele falou assim, irmão não, pastor tal. Aí seguiu a apresentação, ali tudo, né? Aí ele estava sentado do meu lado, eu falei para ele, meu querido, o seguinte, né, o que está no céu não é a nossa posição eclesiástica. O que está escrito no livro da vida é o nosso nome, né? O irmão ali, ele foi simples, talvez, né? Esqueceu de citar a sua posição como pastor, mas fique tranquilo, Deus conhece todas as coisas, né? Quem sabe falta um pouco de humildade. E nós, pastores, somos chamados de irmãos no meio do povo e não deixamos de ser irmãos. Pastor não deixa de ser ovelha. É verdade. Nós somos filhos. Jesus depois vai dizer assim, olha, eu vou chamar vocês de amigos, que eu tenho contado que o Pai fez. Um Deus que começa numa manjedoura, se torna homem, como diz a Bíblia, vai para a morte de cruz, que lava pés, que ressurreto vai cear, oferecer pão e peixe, que ensina essa ceia na continuidade. É isso que eu quis dizer lá no início, quando eu falei que Jesus lava os pés para convidar uma refeição. A gente sabe que o lava-pés é após a ceia, mas o que eu estava tentando dizer, quando você tem o exemplo, inclusive, do homem ser expulso no jardim, Jesus ser reconectado, é que é uma continuidade do cear entre nós. Ela é em memória de Jesus, mas Jesus não pode ser apenas uma memória. O sacrifício de Jesus tem que ressignificar, porque termina a ceia e vai lavar os pés, e esse Jesus vai se sacrificar. Ou seja, não adianta eu cear como ritual para lembrar do sacrifício se a minha vida não é transformada para a continuidade da ceia da vida. Para o chão, para dividir o pão. Por que eu estou dizendo isso? Porque no contexto do livro de Atos dos Apóstolos, logo o seguinte, eles permaneciam nas casas no partir do pão. Só que vejam, o partir do pão que tem no doutrina dos apóstolos, a mover do Espírito, mas pessoas vendendo as coisas que tinham para ajudar os que não tinham. São os discípulos servindo o povo. Sabe? É eles indo para o templo, se preocupando agora com o coxo na Porta Formosa. É eles fazendo o que a religiosidade, a política, a economia, as pessoas que em nome de Deus tinham a tutela e elite não faziam, que não podiam nem tocar, nem sentar com estrangeiros, com mulheres, com pessoas com problemas físicos, cognitivos, com os chamados pecadores, os grupos abandonados.
João, que está mostrando a deidade de Jesus, precisamos lembrar que a revista está passando pelo olhar de João, ele está apresentando aquele que é verbo, que é palavra ativa, que é eterno, como diz esse contexto, que sabe que é Deus, mas que está lavando, que está servindo, que está se relacionando, que a mulher pecadora toca nele, que ele está indo para a cruz, que é o bom pastor, que é porta, mas também pastoreia as ovelhas, que recebe, que é pão da vida, que alimenta, que tem água da vida, que serve uma mulher samaritana, ao ponto de os discípulos se assustarem quando chegam e vê ele falando com uma mulher, que está preocupado com alguém do lado de um tanque, que não pode ser ajudado, que não pode caminhar. Um Deus que se preocupa no contexto de um texto que é colocado como interpolação, provavelmente, de uma mulher adúltera que não pode ser apedrejada porque a vida é mais importante do que a aplicabilidade de uma lei manipulada. Veja, João, essa revista, está colocando a beleza de um Deus que se fez homem, habitou entre nós e nos chamou das trevas para a luz. A luz estava aqui. E quando veio para os seus e não receberam, João conta que eles deu autoridade e poder para todos que o receberem serem feitos filhos de Deus. Há um chamado nesse evangelho. Há um chamado. Agora, me permitem prestar aqui a colocação tão importante do pastor Enai Cabral, tão bem colocada aqui pelo evangelista Ednilson, e também com as suas palavras que complementou ali, dizendo, Jesus não disse, faça o que eu fiz. Olha, Jesus disse, faça como eu fiz. Então, a grande lógica aqui é que não é um ato ritualístico para ser repetido. A grande questão é como eu fiz, como Jesus fez. Foi servir, inclusive no contexto antecedente e que sucede, o próprio Judas. Esse é todo o contexto. Que antecede fala o traidor, na continuação fala do traidor, e Jesus está servindo, porque no fundo, ele não está servindo só o Judas traidor. No final, ele não está só exortando Pedro que vai negar. Essa é a realidade de nós, que traímos, que negamos, que pecamos. A figura de Judas e Pedro, para nós, é uma prefiguração do que o ser humano fez com Deus. Em Jesus, há esse lavar dos pés. Há uma ceia, há uma reconexão, há um sacrifício, há uma nova vida. É possível chegar a Deus, nós que traímos, que sujamos os pés, calçando agora no Evangelho, nas boas notícias da paz, do acordo com Deus que nos faz fazer acordo com as pessoas. Esse é o grande chamado, servir. Eu falei há um tempo atrás, há uns anos atrás, Jesus não estava ensinando ali como lavar os pés. Jesus estava ensinando o que significava aquele ato, o simbolismo dele, servir, E a sinopse do tópico 2, nós já estamos no 3, eu queria ler, diz assim, aí eu vou partir para o Edenilson para nós fecharmos a lição de hoje. A virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações. Somos limitados, isso é fato, E dessa forma podemos evitar a armadilha da soberba. Edenilson, o caminho da humildade de Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e nos ensina a andar por esse caminho, andar como ele andou. Como o pastor Romulo disse, faça como eu fiz. É muito interessante até o versículo que o pastor citou, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Jesus é o caminho e o Senhor está nos mostrando o caminho, Ele é o caminho. E olha o que ele está realizando. Ele está se fazendo agora numa condição de lavar os pés e está colocando acima de tudo a condição de necessidade de serviço, do homem de servir. O tópico 2, ele traz aqui, o pastor Leonardo, ele usa algumas palavras, e ele diz assim, que não se deve alicerçar no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Servir o próximo de maneira humilde vai muito além de você simplesmente servir algo ou de colocar algo à disposição. Vai muito além de um ato isolado. O servir com humildade, ele traz ali toda uma condição de estar em constante vivência de humildade. É diferente de você dizer, eu sou humilde, e de a pessoa olhar para você e reconhecer em você, este
é humilde. Tenho orgulho da minha humildade. Até pelo fato de que quem é humilde, ele não diz, né? Que ele é humilde. Você vê através dos atos dele. Exatamente. Né? Então, o que o pastor está retratando aqui é justamente essa capacidade da gente servir e demonstrar humildade. Jesus, ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus, ele reconhece e ele está nos ensinando na pessoa dele como é realmente ser manso e ser humilde. A gente vê Jesus tratando, né, em diversas situações que talvez se fosse eu ou você, nós já faríamos como Pedro, né? Puxaríamos de uma espada e já sairíamos para a luta. Jesus, ele mostrando esse serviço de amor, de humildade, né? E essa é a característica da igreja. Não aquela igreja que mata, não aquela igreja que executa a lei, que massacra, que aperta, que interpõe-se em cima da pessoa. Mas aí você vê um Jesus totalmente oposto, que ama, que perdoa, que reconhece as nossas limitações, como somos limitados, seres limitados. E aí você vê Jesus mostrando simplesmente o amor. Simplesmente como eu, como você, temos que agir, não dando espaço para fama, não nos dando espaço para posição, porque nós estamos. Determinado eu e você podemos estar numa posição, mas aquela posição ela não é para sempre, ela não é contínua. Nós não, como diz o ditado, nós não vamos ficar para a semente. E as pessoas às vezes se confundem naquele momento ao qual elas estão vivendo e esquecem realmente, né? Não da condição, mas como Jesus ensinou. Como ele gostaria que nós nos colocássemos em situações. E o exemplo de Jesus, o caminho que ele percorre, a forma que ele mostra isso, ela é linda, ela é maravilhosa. Vários são exemplos na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, ele fala num momento lá no livro de Atos, né, que ele cita Jesus, vocês façam assim como Jesus. O próprio mestre falou, né, às vezes nós nos colocamos em umas condições de superioridade, numa condição de maioridade, por causa da nossa condição, às vezes financeira, às vezes por causa da condição hierárquica, como o senhor citou, e deixamos aquilo subir para a cabeça, esquecendo que todos somos servos, todos somos filhos, estamos aqui para servir. Servir a igreja, servir ao próximo, servir a sociedade. E o maior exemplo hoje é você poder mostrar de fato que você é humilde, não dizer que é humilde, né? Eu concluo que só para finalizar esse exemplo, de um certo homem que falou, eu fui numa casa que era humilde. Bem, a casa não é humilde. A casa ela pode ser simples. Humilde é uma condição de virtude e não uma condição palpável. Não é algo que você consiga pegar. Então, a melhor forma, você que está me assistindo, você que está se preparando para essa aula, a melhor forma de você demonstrar humildade é sendo humilde. Perfeito. Não dizendo que é. O pastor Rômulo citou, foi você, né? Jesus, acho que foi o evangelista Denilson. O próprio Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sim. O maior exemplo é Cristo para nós e nós podemos aprender muito, né? Quando nós damos ouvidos ao que o Senhor está falando, nos ensinando, porque a nossa vida, nós somos muito fáceis de, eu não preciso aprender mais nada. Mas nós temos sempre algo a aprender, né, pastor Rômulo? Temos cada dia algo a acrescentar à nossa caminhada e deve fazer parte da vida cristã, a humildade, a simplicidade, não deixar as posições subir para a cabeça. A gente até usa uma expressão que eu acho maravilhoso. Eu sou pastor, não, nós estamos como pastor. Até Deus permitir, mas é a vontade do Senhor, mas não deixamos de ser irmãos, membros,
também temos o nosso pastor, temos que ser humildes. Eu sei que não é fácil para muitos, né? Porque quando a soberba entra, meu Deus, só Deus na causa. Mas que Deus nos ajude a ser manso e humilde de coração como Jesus fez e seguir o exemplo do Mestre. Se você tem que seguir alguém, siga a Cristo com todo o seu coração, com a sua alma, e eu tenho certeza que o Senhor vai lhe abençoar. Pastor Romulo, queria agradecer o carinho da sua presença. Eu que agradeço o convite, o privilégio de poder estar aprendendo com vocês. Eu espero que possamos crescer em graça e que o Espírito Santo nos ajude a lidar conosco mesmo e a servir aos outros, né? Glória a Deus. Edenilson, obrigado por estar conosco. Obrigado, pastor Romulo, também aos irmãos. Só para finalizar, pastor, eu gostaria de ler a sinopse 3. Sim. Só para finalizar esse tema sobre humildade, que eu achei isso aqui tão interessante, eu deixei grifado na minha lição, e eu acho que valeria até a pena você grifar num quadro ou na aula, para que todos entendessem o exemplo e a finalização. Sinopse 3 diz assim, ó, a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. Assim como o Mestre Jesus fez e sempre nos ensinou, né? Ele está à porta e bate, mas ele só entra em quem o receber. A humildade é da mesma forma, ela não nos obriga, mas ela nos convida. Então fica aqui um convite a todos que estão aí conosco, a vivermos realmente uma vida de humildade, de amor, de zelo, de mansidão e aprendendo com o nosso Mestre Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, para finalizar a conclusão da nossa lição, deste modo começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e os outros objetivos que não têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Pastor Romulo, dirige um momento de oração para nós, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, reconhecendo nossas falhas e limitações. Senhor, nosso ego, a forma como fomos criados, esse sistema de vida contrário ao Senhor, fomentado por Satanás, chamado de mundo, ele trabalha, Senhor, para que nós possamos nos colocar em destaque. Quantas vezes o nosso eu, o nosso orgulho, feridas, dores, momentos difíceis, confrontos, desrespeitos, nos fazem tomar posições de defesa ou até mesmo de ataque, no qual o nosso ego é colocado, Senhor, em primeiro lugar. Hoje pedimos que pelo Espírito nos ajude para crucificar o nosso ego, e que possamos ser transformados na renovação do nosso entendimento pela palavra, que possamos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável, que possamos ser o sacrifício para que o nosso culto seja racional e possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Reconhecemos que precisamos do Teu Espírito para que através do fruto do amor nos traga a humildade e o domínio próprio. Necessitamos da Tua ajuda, de aprendermos uns com os outros e em meio aos nossos acertos e erros, momentos bons ou difíceis, nos ajuda a melhorarmos. E como disse Paulo a Timóteo, que ouvindo a palavra, ensinando, praticando e vivendo, nosso progresso possa ser visto e possamos ajudar os outros, porque fazendo isso, salvaremos, Senhor, a nós mesmos e aqueles que nos ouvem. Oramos pela ajuda e capacitação do Teu Espírito. Senhor, que o Teu nome seja glorificado através de nós. E que possamos, em vez de focar na posição, título ou reconhecimento, focar na missão de servir. E aí o Senhor se manifestará através de nós. Assim oramos, em nome de Jesus, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém. Queridos, na próxima semana estudaremos a lição 9 com o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. Queremos agradecer o carinho da sua audiência. Continue ao longo da nossa programação. Acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.